Oi seus bando de tocadores de flauta, hoje vou ensinar como jogar Undertale no celular, então ver o vídeo todo para não perder. As configurações do gamepad. O Undertale é um RPG eletrônico 2D criado pelo desenvolvedor independente norte-americano Toby Fox, em 15 de setembro de 2015, que fez uma campanha pedindo por $5 milhões para fazer um jogo foda, com gráficos de última geração, dublagem perfeita e um modo online e mais tarde foi portado digitalmente para o PS4 e outras plataformas. Undertale estava marcado para ser lançado em agosto de 2014, porém o lançamento foi adiado porque o Toby Fox foi torrar toda a grana extra com mulheres na Disneylândia. No final da viagem, só lhe restou alguns trocados, e com esse dinheiro ele começou a fazer desesperadamente toda a programação do jogo, em maio de 2014, e terminando em setembro de 2015. Anunciado como um RPG no qual os inimigos podem ser derrotados de forma não letal, os jogadores controlam uma misteriosa criança humana silenciosa e retardada que cai em um buraco para o subsolo. Se você for jogar um jogo esse ano, jogue Undertale, especialmente se você gosta de jogos. Se você é uma pessoa que ama e consome, você irá aproveitá-lo ainda mais. Se você não é ligado em jogos, não fique falando do potencial e discursando por horas sobre isso. Jogue Undertale, é um jogo muito divertido. Você vai ter uma ótima experiência, você não precisa amar e consumir para amá-lo. Undertale é um RPG sobre jogos e sobre ser o jogador. A princípio, tanto sua arte quanto mecânica parecem simples, um pixel art nostálgico, tantas vezes presente em jogos indies, e um sistema de turnos clássicos. Porém, a possibilidade de não matar seus inimigos, mas agir de modo persuadi-los a não lutar, isso torna agredir uma escolha, e o jogo vai te fazer pensar sobre ela. Em Undertale suas escolhas têm consequências. Até mesmo apertar o botão de reset ou escolher investigar outros finais. Suas ações são, de certo modo, permanentes, ou ao menos impregnantes. O mundo de Undertale não é para nós, do modo que tantos jogos são. Seus personagens não estão ali para prover nossa experiência, mas habitando um mundo. Você não precisa matar todo mundo para que existam efeitos. Um personagem que some já faz falta para os outros, sua ausência não é indiferente, assim como no mundo. Undertale te ensina sobre empatia e bondade através das consequências de sê-lo ou não. Ele delicadamente supera todos os sistemas de moralidade e escolhas relevantes que jogos com muito mais din-din nos oferecem. E, acima de tudo, palpável em cada monstro, em cada música, em cada cenário, sente-se, Undertale é feito com um profundo amor e atenção. No jogo, o jogador pode controlar uma criança humana que caiu em uma caverna, uma região grande e isolada sob a superfície da Terra, separada por uma barreira mágica. Vários monstros podem ser encontrados durante sua missão para retornar à superfície. A história do jogo começa quando no passado, duas raças reinavam sobre a Terra. Um dia, uma guerra foi declarada entre essas duas raças, enquanto os monstros usavam espadas e machados para lutar. Os humanos apelaram para tanques e fuzis AK-47. Obviamente, os humanos ganharam, e os monstros que restaram tiveram que sair com o rabo entre as pernas e morar no subterrâneo, e os humanos tiveram que fechar a entrada do subterrâneo com macumba porque gastaram todo o aço na guerra. Com o passar do tempo, uma garota retardada que ninguém tem certeza se é menina ou menino, já que o jogo original não especifica o gênero, resolveu subir na montanha onde os monstros estavam selados, e dentro da montanha ela encontrou um buraco, inteligente que nem um cavalo,
A criança resolveu se jogar dentro do buraco pois não tinha mais nada para fazer. Quando chegou ao chão, ela cai que nem bosta, e então um cabrito monstro que passava por lá, coincidentemente filho do rei e da rainha dos monstros, viu a criança humana e resolveu ajudá-la levando-a para seus pais que fizeram um churrasco de criança humana, que dizer a adotaram, e a criaram como se fosse uma comida, que dizer uma filha na esperança de criar um futuro pacífico entre humanos e monstros. Asriel, filho do rei e da rainha dos monstros, agora tinha uma irmã humana. Um dia, a rainha foi fazer compras e deixou o rei cuidando das crianças, mas ao invés de fazer isso o rei ficou mexendo no PC. Enquanto ele estava navegando em sites nada convencionais e cheios de vírus, sua filha se envenenou e morreu. Seu filho então decidiu absorver a alma da sua irmã, assim se tornando o ser mais fodão daquele mundo. A ideia era que Asriel atravessasse a barreira e levasse o corpo de sua irmã para ver as flores douradas de sua vila pela última vez, mas os humanos o viram naquela forma de Deus fodão segurando o corpo da humana, e como é óbvio, pensaram que ele havia se aproveitado da garota e a matado. Como resultado, os humanos atacaram Asriel com tudo o que tinham. Ele fugiu levando consigo o corpo de sua irmã e ao chegar no subsolo e ver que seu pai ainda estava em sites nada convencionais ele morreu. Como o rei não queria que sua mulher ficasse gritando no ouvido dele, falando quanto ele era um vagabundo, irresponsável, péssimo pai e blá 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 blá, botou a culpa nos humanos e declarou que todo humano que cair no subterrâneo seria morto. Anos mais tarde, uma outra criança burra cai no buraco e o jogo finalmente começa. O objetivo dessa criança é sair desse buraco. Só lembrando que os monstros estão tentando quebrar a tal barreira faz tempo, eles até possuem uma solução para quebrar a barreira, mas envolve sua alma, e tu meio que precisa dela, né? Para você poder jogar o Undertale no Android, primeiramente você tem que instalar o Gamepad e o Undertale, né? Depois é só fazer as seguintes configurações. Aqui na primeira janela é só clicar e ativar a permissão do Gamepad. Indo para a segunda janela é só você habilitar o Gamepad, ele vai substituir o seu teclado para você conseguir jogar. Depois é só mudar de volta para seu teclado, quando terminar. E finalmente chegamos na terceira janela, a configuração de verdade. Depois de clicar nela, a primeira coisa que você vai fazer é desabilitar essa função aqui, o DOSBox Turbo, para poder habilitar os botões. Depois disso você pode voltar e clicar na quarta janela e jogar à vontade, já que o mod já vem configurado, mas caso você queira uma atualização mais atualizada do Gamepad, sem ser o mod, ou não gostar das configurações, vou ensinar a configuração que eu gosto. Aqui em Vibration e Sweep recomendo que desative eles também, e subindo aqui em cima em Select Num, é para escolher quantos botões você quer. Eu gosto de 4, mas vou ensinar a de 6. Descendo para baixo fica os botões. Se esse não fosse o Gamepad Mode, as configurações que você iria colocar seriam: no botão A, 9, no botão B, 6 e no botão X, o backspace que é o menu do jogo, e no botão Y, deixa como Y mesmo. E o Gamepad Notification estaria desativado, mas é obrigatório você ativar se quiser jogar o jogo. Mas já que esse é o mod, ele já está ativado, e o botão A é obrigatório tá como inventário do jogo, então não mexe nele. Já no botão B, você coloca como 6.
e no botão X, você coloca 9. E aqui no botão Y, você coloca o Enter. E no botão C, você coloca o botão X. E finalmente o botão Z, você coloca Tab, lembrando se o Gamepad Notification estiver desativado, ative ele, ou você não vai poder jogar. Terminando aqui você vai voltar para a tela inicial do Gamepad. Quando você voltar para a tela inicial do Gamepad, é só clicar aqui na quarta janela, e vai aparecer o controle e uma notificação aqui em cima. Essa notificação serve para você clicar nela quando entrar no jogo, que é para o controle aparecer, e quando terminar e salvar o jogo, é claro, é só fazer isso para o teclado voltar. Como eu disse, tem que clicar aqui em cima para o controle aparecer. Infelizmente o Gamepad não tem salve automático para você salvar o jogo, vai ter que ser manualmente nos pontos de salve que tem espalhados no jogo, e como eu disse provavelmente no título desse vídeo, esse Gamepad não tem o bug do inventário. E se gostou, curta, comente, compartilha, e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Para me deixar feliz, seus bando de cabeça de pudim, ou você vai sentir a mão gelada de uma loli fantasmagórica, hoje à noite quando você for dormir, e até o próximo vídeo.